É o seguinte, Dr. Roberto está aqui hoje, como vocês sabem, Dr. Roberto e Malu formam uma dupla, são casados. Há quantos anos vocês estão casados, Dr. Roberto? 25. Vi que belezinha. Bodas de pratas. Parabéns. Já fizeram, né? Fizeram agora, acho que no final em dezembro, do ano passado, né? é. Pois é. E aí a gente tem essa possibilidade, quando eles vêm juntos, quinzenalmente, às segundas-feiras, de realizarmos essas pautas casadinhas. Muitas vezes o Dr. Roberto vem depois da Malu, mas a culinária da Malu tem sempre relação com as pautas do Dr. A Roberto. gente abraçou o mesmo projeto. E isso é fundamental. Lembrando que o Dr. Roberto é clínico geral e nutrólogo, por isso a gente consegue realizar esses assuntos sempre de uma maneira assim muito clara. E o tema de hoje, meninas, é o que todo mundo tem pedido há muito tempo. É verdade. Por que, doutor Roberto? Já me responda essa pergunta, então, que pode ser a sua introdução. Por que é muito mais difícil emagrecer depois dos 30 anos? Existem algumas modificações, Carol. Sem dúvida, eu acho que é uma década decisiva a partir dos 30 até os 40 anos de idade. Modificações metabólicas, hormonais, composição corporal, hábitos de vida que você quer perpetuar, que não são tão interessantes depois dos 30 anos, isso traz repercussão, Carol, sem sombra de dúvida. Então não é mito dizer que depois dos 30, muitas mulheres que tinham hábitos já legais falam, poxa vida, agora tá ficando mais difícil, o que será que tá acontecendo? O metabolismo fica mais lento, a gente isso é começa... verdade. É verdade. Mas tem medidas a serem tomadas, essa pauta é para isso. Exatamente, você tá vendo ali, alimentação ideal para quem já passou dos 30. Não Agora, quer dizer que é uma condenação, não, dá para mudar o jogo. é só para as mulheres ou para os homens também? Para os homens também. A mulher um pouco mais cedo. A partir dos 30, pela massa muscular da mulher que começa a diminuir mais rápido, ela sofre uma influência mais negativa. Embora o homem também vai ter o seu declínio hormonal, vão ter modificações, mas a partir dos 40. Que parece que as mulheres envelhecem antes, né? Engraçado isso, né? Você acompanhar aí a mesma idade, tal, o pessoal que estudou junto, quando 5 anos, fala assim, nossa, mas as meninas deram uma detonada e os rapazes estão mais bonitos. As mulheres amadurecem mais cedo também, né? Viram mulher mais rápido. O homem ainda, para virar um homem mesmo, leva um tempinho, né? Então, no bom sentido. Meninas, vamos pegar firme aí nessas dicas do Dr. Roberto de hoje. Então vamos à sua introdução do dia. Então vamos lá, Carol. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, é uma decisão pessoal de você querer virar o jogo, Carol. Porque essa lentidão metabólica, as alterações que ocorrem, elas são possíveis de serem modificadas. Uma parte é a medicina que vai te ajudar. A outra parte é a tua atitude, porque vai depender de hábitos de vida, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, a grande mudança que existe é que existem alguns hormônios produzidos, e eu não estou falando aqui mulher na menopausa, nem um homem na andropausa, que são os últimos declínios de hormônios que a gente produz. Só que existe já, a partir dos 30, um eixo de hormônios produzidos numa outra glândula chamada suprarrenal, que não tem nada a ver com o testículo do homem, nem com o ovário da mulher. Esses hormônios da suprarrenal, eles são importantíssimos para a velocidade metabólica, para que a gente consiga queimar com eficiência aquilo que a gente come. Eu sempre comparo muito comida, combustível, o corpo humano é um motor. Então tem que ter um motor muito com a habilidade de queimar esse combustível. Que seria essa glândula. Exatamente. Existem hormônios ali que também atuam na velocidade energética, no gasto, né? Na velocidade do metabolismo. E eles começam a declinar já a partir dos 30. E com esse declínio, primeira coisa que começa a mudar, Carol, a composição corporal. O que é a composição corporal? É quanto eu tenho no meu corpo de músculo, de gordura e de água. Já falamos várias pautas aqui sobre isso. O nosso maior motor de queima é a fibra muscular. Então, a partir dos 30, se a mulher deixar a quantidade de músculo cair muito rápido, isso vai trazer uma repercussão no gasto energético. Eu vou ficar com o motor mais econômico. Entendi. No carro da vida real, você adoraria um motor mais econômico, porque ele rende mais, põe menos gasta gasolina. Menos, mas no metabolismo humano, ser mais econômico, a partir dos 30, já é o primeiro prejuízo. Como é que eu consigo manter minha massa muscular? Então, nós vamos falar, e outras questões. Eu quero falar do carboidrato, que mudanças a gente tem que ter depois dos 30 na ingesta do carboidrato. Vamos falar das proteínas, que é fundamental a gente falar sobre elas. Vamos falar das gorduras que a gente vai escolher, né, a partir dessa idade. Vamos falar dos nutrientes mais importantes na produção dos nossos hormônios, que vão ter que estar no teu prato. Senão, os hormônios não vão ser produzidos. Exatamente. E quais os nutrientes mais importantes para a produção do colágeno, que é uma queixa muito frequente após os 30. Minha pele está ficando mais flácida, eu estou sentindo que não tenho o mesmo
serviço. Tá. Então a gente precisa também otimizar alimentos em volta disso. E a atividade física, Carol, nem vou dizer o quanto ela vai ser divisora de águas. Mulheres que ficam sedentárias depois dos 30 anos de idade vão se lascar. Então tem que fazer, e não é só aeróbica não, Carol, esforço muscular. Aliás, daqui a pouquinho muscular. É a próxima pauta, depois do Dr. Roberto, um treino que é novidade para fortalecer a musculatura. Vai vir tudo casadinho hoje, culinária, Dr. Roberto, e aí no nosso treino de já. Se é sedentária, comece a fazer atividade física, se faz, continue, e se está parando por algum motivo, não seja por doença. Volta, porque realmente atividade física é um divisor de águas, mais alimentação. Primeiro item na tela, e aí eu pergunto para o Dr. Roberto, que é o seguinte, eu acho que são as proteínas, né, Mar? Vamos lá, o que a gente me dá nas proteínas, pode ser, tanto faz. A ordem dos fatores não altera. E aí, sabe o que eu me lembro? E aí o pessoal de casa pode se lembrar, ou se identificar, ou lembrar de alguém. Que na época da escola, quando era ali adolescente, mais novo, tava super magrinha, aí de repente engordou e falou, gente, mas eu não mudei nada, que nunca tinha feito exercício a vida inteira, sempre foi magra, e depois dos 30... Cadê aquela barriguinha bonitinha, sequinha? Não tem mais, porque os hábitos continuaram os mesmos, mas a idade mudou, né? É verdade. Então é isso verdade. é um clássico. Sim, sem dúvida. Que proteínas a gente tem que colocar, então, no nosso prato? Vamos lá, Carol. Primeira coisa, o aporte proteico, ele é fundamental para a produção hormonal. No final, ainda vamos falar aqui dos alimentos mais importantes. Só que a proteína, a gente tem de origem animal e vegetal. A proteína de origem animal, ela vem acompanhada da gordura animal. Tá. E o que os estudos mostram, nós vamos falar das gorduras, é que a gordura de origem animal, que é a gordura saturada, em quantidades excessivas, já traz um risco maior de doenças cardiovasculares. Tá. Então, a mulher, a partir dos 30, já tem que começar a se cuidar para não ter mais infarto aos 50, aos 60. Então, ela tem que priorizar gorduras mais magras ou menos saturadas, que são as poli e a mono. E a proteína animal vem acompanhada da gordura animal. Então, tem que pensar nas proteínas magras. E nas fontes vegetais de proteínas, que também existem, e a gente pode colocar no cardápio. A gente precisa diminuir um pouquinho o carboidrato, a gente já vai falar isso, e aumentar um pouco o aporte proteico. O aporte proteico é fundamental para a renovação das fibras musculares, da produção hormonal, só que fontes magras. Onde estão as fontes magras de proteínas? Alguns exemplos, ó. Eu trouxe aqui os mais importantes, as fontes magras mais saudáveis. Existe a carne magra, existe, mas tem um pouquinho da gordura saturada. Ainda então, mais eu prefiro que priorize os peixes, não que não possa comer uma carne vez ou outra, não é isso. Mas priorize mais os peixes, porque os peixes são fontes de proteínas com menos gordura, principalmente os peixes mais magros, como a truta, o filezinho de pescada, né? Os peixes mais gordinhos, que são o salmão, atum, eles têm um pouco mais de gordura, mas não é uma gordura tão ruim, porque é uma gordura poliinsaturada. Perfeito. E a gordura poliinsaturada não é tão lesiva em termos de risco na nossa saúde. Como a gordurinha da carne. Exatamente. Então eu posso escolher peixes, eu coloquei aqui o ovo, porque o ovo é fantástico. Hoje eu posso dizer de coração que o ovo seria um alimento funcional. Como? Um alimento que só vai trazer benefícios, porque todos os malefícios dos ovos caíram por terra pelos últimos estudos. E é muito gostoso. O ovo, ele é fonte de proteína, ele é fonte de caroteno, que é um antioxidante na gema, ele é fonte de colina, que ajuda no cérebro para manter a memória. Então, ele é um alimento considerado saudável, só não pode fritar. Porque se fritar, então prefiro que faça cozido, ou mexido com um fiozinho de azeite. Né? Que é uma delícia. Temos o iogurte, eu trouxe o desnatado, como fonte de proteínas magras. Certo. O iogurte desnatado. Poderia ter o franguinho? Poderia ter o frango, sem a pele, né? E o iogurte eu trouxe por causa do cálcio, né? A mulher, depois dos 30, vai precisar do cálcio para manter seus ossos, né, saudáveis após a menopausa, né? Aqui a gente tem as proteínas também vegetais, porque elas também vão fazer parte dessa escolha. De proteína vegetal eu trouxe o amaranto aqui na frente, trouxe o grão de bico como escolha de leguminosa, mas teria ervilha, lentilha, sem problema nenhum. Trouxe aqui a quinoa, que é uma boa fonte de proteína vegetal. O amaranto que estava na receitinha da Malu. Também, E os cogumelos comestíveis, que também aqui eu trouxe o shimeji, que eles são fontes proteicas vegetais muito interessantes. E tudo aqui tem baixas calorias. O salmão um pouquinho mais alto, só não mas exagerar assim, na quantidade. Aí vamos falar sempre de quantidade, né? Qualidade nutricional. Aqui, boas fontes proteicas saudáveis de origem animal e vegetal. Não coloquei propositalmente aqui um embutido, não coloquei um bacon, não coloquei uma carne gordurosa, até porque é essa escolha que deve ser diminuída. A gordura saturada deve ser diminuída. Entendi. Que a gente vai falar das gorduras também. Então, vou
fazer o seguinte, vou colocar uma perguntinha do público e também vou deixar uma pergunta minha. Vamos lá, perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente é a Valéria. Beijo, obrigada. Os alimentos termogênicos funcionam nessa dieta? Então vamos dizer assim, funcionam nessa fase? Eu vou dar um recado, já volto. E eu te pergunto para complementar aqui o grupo das proteínas. Todas as refeições do dia, quando dizem temos que fazer pelo menos 6 refeições, café da manhã, lanchinho, almoço, lanchinho, jantar e uma ceia, todas elas precisam ter proteína? Você já me conta. Até daqui a pouco. Adoro saber essas coisas. Agora, para tudo que você está fazendo, porque o negócio é o seguinte. Ele entrou num grupo que muita gente pergunta, que é tal dos termogênicos. Depois dos 30, eles têm o mesmo efeito que antes dos 30 ou não dá pra gente garantir tudo com eles, doutor Roberto? Os termogênicos, eles otimizam um pouquinho o gasto energético, são bem-vindos, desde que não se exagere na dose. Né? O termogênico em excesso, geralmente tem ou cafeína, ou tem xantina, são substâncias que podem aumentar o número de batidas do coração, a frequência cardíaca. É óbvio, eu acho que a partir dos 30 a mulher ainda está saudável, não tem nenhum problema. Pode colocar os termogênicos no prato em quantidades corretas, que são interessantes. O chá verde, tem a própria cafeína, mas em níveis sempre controlados, né, Carol? Com orientações, né? Então, para a gente fechar esse primeiro tema das proteínas que a gente deve aumentar, minha pergunta foi: em todas as refeições do dia, ou seja, em 6 refeições, que é o que normalmente a gente tem na mente, comer de 3 em 3 horas e tal, se em todas elas a gente tem que ter proteína? A minha opinião, sim, Carol. Embora na nutrição convencional não existe uma obrigatoriedade de você ter que colocar em toda a refeição. O que importaria é o total ingerido do dia. Então, existe uma variação de 15%, que é o recomendado como minimamente do total de calorias que eu vou comer, pelo menos 15% tem que ser proteína. Em alguns casos pode aumentar um pouco para 20%, até 30%, dependendo de cada caso. Mas eu acho interessante estar em cada refeição, sim, Carol, porque a proteína, ela, quando digerida, vira aminoácido. E aminoácido é um nutriente que, quando absorvido, ele estimula a liberação mais rápida de um hormônio chamado glucagon, que é um hormônio que, no intervalo das refeições, um pouquinho depois que você comeu, algumas horas depois, ele começa a mobilizar suas reservas de gordura corporal antes de você comer de novo. Porque a gente tem que comer, estocar um pouco dessa energia e queimar essa energia. Quando eu falo energia, é glicose. Glicose que não é queimada vira tecido adiposo, vai para as células de gordura. Se tem um pouco de proteína, ela já... A proteína estimula a liberação de um hormônio chamado glucagon, que faz o teu corpo utilizar a sua reserva de gordura com mais eficiência. Entendi. Algumas horas depois da refeição, fazendo o oposto da insulina, que, aliás, é o que a gente pode falar agora, que são os carboidratos. Entrando já nos carboidratos. É aqui que mora um dos perigos. Doutor Roberto, você sabe que muitas vezes no programa a gente fala, e eu brinco, gente, não, é tudo brincadeira, né? Até porque quem vai dizer aí, condenar ou não, são os médicos. Mas quando a gente fala do grupo dos carboidratos e do açúcar e farinha branca e tal, eu chamo de veneno, porque assim... Em 6 anos entrevistando vocês profissionais, eu não vi nunca ninguém falar, poxa, mas é bom, de repente um dia você vai lá, come um docinho, é sensacional, vai te fazer super bem. Não, vai matar a sua vontade, mas fazer bem não vai. Não tem como, Então Carol. Eu entrei nesse lance de, então tá bom, são os inimigos, eles são vilões. Como é que a gente faz com que eles sejam, então, mocinhos depois dos 30? Vamos lá. Primeira coisa, Carol, imaginar que carboidrato é o alimento que mais vira energia. Ele vira glicose. Glicose é um combustível que o corpo precisa. A gente precisa da glicose para que as células funcionem. Eu não posso deixar que ela sobre. A sobra da glicose que vem do carboidrato com a sobra de um nutriente que vem das gorduras, que é o ácido graxo. A sobra desses 2 nutrientes é que o corpo cola, né, através da ação de um hormônio chamado insulina e joga para dentro do seu tecido adiposo. Vira gordura. Então, se eu erro no carboidrato e na gordura, eu me lasco. É difícil errar em proteína. Quando eu falo da proteína, só não exagero, porque o excesso de proteína também faz mal, mas a quantidade adequada. E a maior fonte de glicose vem do carboidrato. Então, eu acho que o carboidrato, ele é o volume que eu devo escolher para comer é mediante o meu gasto, Carol. É uma correlação direta. Quanto eu gasto? Se eu sou uma mulher que passei dos 30 e estou sedentária, desculpa, vai diminuir muito os carboidratos. Não tem chance. Agora, tem carboidrato que vira muita glicose, que são os açúcares simples. O que é um açúcar simples? O açúcar branco, que vira um doce, que está lá no leite condensado, que vira o doce de leite. Então, açúcar e seus congêneres, refrigerante, o álcool em excesso e o amido que vem do grupo cereais em excesso, tem que tomar cuidado. O amido do grupo cereais é do arroz, do trigo, da batata, da mandioca. Que tem os índices glicêmicos mais altos. Que tem uma carga e índice glicêmico mais alto. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu sou ativa,
eu vou escolher os carboidratos saudáveis. O saudável é o legume, é a verdura, é o cereal na forma integral. Eu posso comer um arroz? Integral. Tá? Posso comer um pão? Integral. A fibra tem que estar junto, porque a fibra diminui a rapidez de absorção da glicose e o pico de insulina é menor. O que a ciência hoje não para de comprovar, Carol, que o pico de insulina, a quantidade de insulina que eu produzo depois de uma refeição, quanto mais eu produzo em grandes quantidades, mais tendência eu tenho a engordar. Mais estoca. Mais estoca gordura, mais tendência a ter um quadro chamado resistência à insulina, que a gente vai falar um pouquinho do cromo daqui a pouquinho, na hora de falar de alguns alimentos. Então, deixa eu te fazer Isso aí traz um problema danado. Nesse momento, que negócio é o seguinte, você foi claro. A mulher que é sedentária tem que diminuir muito e tal. Hoje, tem muitas mulheres que trabalham, têm uma vida corrida e acham que isso já não é ser sedentária. Então, sou uma mulher que trabalha. Ela acorda, ela vai na escola, ela vai trabalhar. Aí ela só trabalha, ela pega o filho na escola, vai para casa. Ela trabalhou. Qualquer que seja a profissão dela, desde que não seja uma profissão ligada à atividade física, porque daí ela está gastando. Essa mulher é considerada sedentária, embora ela tenha uma vida corrida e se ache super ativa. Atividades domésticas, Carol, é melhor do que estar acamada, mas não pode considerar como uma atividade formal. Depende do trabalho. Trabalham isso. Então, se ela limpar a casa inteira, não, isso que eu tô falando. Tirando essas atividades que ela tá movimentando. Ela é sedentária. Por exemplo, minhas produtoras. Se elas só trabalharem e não fizerem atividade física, não é considerado... Sedentárias. É considerado sedentário. Então, eu acho que tem um erro, muitas vezes... Entendi. Nessa interpretação das próprias pessoas, doutor Roberto. As pessoas se acham ativas porque fazem várias coisas durante o dia, mas que não são atividades que queimam esse carboidrato que você está falando. Exatamente. Você nota isso em consultório? Porque eu observo esse tipo de coisa. É uma conta que não tem muito mistério, né, Carol? Quanto eu ingiro de combustível, quanto eu gasto? Se eu tenho uma ingesta de carboidrato excessiva, eu tenho muita glicose no meu sangue. Glicose que não queima vira reserva de tecido adiposo. E atividade parada, né, que você não faz muito movimento, não pode ser considerado otimizadora do uso de energia. Então, comer caminhada, esteira, de carboidrato bicicleta, no almoço, voltar para o trabalho... Dançou. Então, nem sempre é importante colocar muito carboidrato só porque é hora do almoço. Não. Você pode diminuir, que sugestão eu dou para mulher que não é ativa. Diminua o tamanho, o número de colheradas do arroz e aumenta da proteína. Então, eu prefiro que você coma um pedaço de peixe um pouco maior, que você coma um pedaço maior, um pouco mais de ovo, um pouco mais do frango e diminuir a batata. Se come uma, come meia. Se eu como 4 colheres de sopa de arroz, passa para 3 e aumenta um pouco a proteína. Agora, açúcar, doce, pão branco, refinados, massas, refrigerante, sucos industrializados cheios de açúcar. Não tem como você querer... estocou. Isso aí tem que ser bem menor. Aquilo que a gente queimava com facilidade na juventude, né? Você não escuta uma menina de 14 anos falar, nossa, eu comi um brigadeiro a mais na festa, engordei. Salvo se ela tiver obesidade infantil por algum problema metabólico. Mas é difícil ter algum problema. Verdade. Então, acho que quem erra muito no carboidrato, dança aí, sem sombra de dúvida. Tem que prestar atenção. Vamos para o próximo item. Que são as gorduras. Então, aqui também é uma polêmica, né? Você define muita coisa. E o tipo de gordura, a gente precisa da gordura? Precisa. A gente não vai criticar a gordura em si. Só que a gente tem a gordura saturada, que é essa que a medicina fica no pé. Quando em excesso a gordura saturada está ligado a mais quadros inflamatórios dentro do corpo. E a obesidade é um quadro pró-inflamatório. Então isso já tem que ser diminuído. É a fase que a gente tem que priorizar as fontes mais vegetais, que não posso comer de origem animal. A gente já falou um pouquinho quando falei da proteína, da gordura dos peixes, da gordura, agora vamos falar das oleaginosas, das castanhas, das nozes. Que são essas aqui, ó. Na verdade, você sabia, Carol, que a gordura que predomina no teu prato, predomina na membrana das suas células. Nós somos células da pele. Todas as células do corpo são compostas de uma membrana externa que é feita de gordura, é lipídica. A gordura que predomina no teu prato, predomina em todo o teu corpo. Se eu tenho uma predominância de gordura saturada, eu tenho uma pele mais ressecada, eu tenho tendência a desenvolver inflamações muito mais intensas. Essas inflamações exacerbadas fazem a quebra do colágeno da pele. E aí tem menos colágeno. Menos colágeno. Então, se eu predomino nas gorduras que eu como, a gordura polimono, que vem dos vegetais e um pouco do animal aí, nos peixes que eu citei, eu tenho um benefício muito grande. Até porque as gorduras também entram na produção dos hormônios. Então, eu preciso delas, mas eu preciso fontes boas. Então, a fase
passou dos 30, eu acho que valeria isso até para todo mundo, Quanto Carol. por dia a gente pode consumir já? Até 30% das calorias pode vir da gordura. Tá. Isso é um cálculo, porque cada um vai ter essa individualidade. Quanto cada um indivíduo come de calorias. Até 30% de lipídio. E desses 30%, 20%, até um pouco mais em mono e poli. Mono tá no azeite, tá no abacate, as poliinsaturadas nas castanhas oleaginosas, trouxe semente de girassol. Tá. Depois dos 30 é a hora de diminuir o bacon, diminuir os óleos vegetais. Hoje eu estou me rendendo cada vez mais ao coco. Eu acho que o óleo de coco é fantástico. Estou falando no meu depoimento aqui, já falei que não era bem assim. Posso dizer que hoje eu diria dos melhores óleos, o coco e a linhaça. E em terceiro eu colocaria a canola e mesmo assim, olhe lá. Então a gente só não pode exagerar na dose da quantidade de óleos ou de gorduras, porque elas são calóricas. Lembrar que existem calorias, então a gente tem que tomar... agora tem o óleo de abacate também. Tem vários óleos. É Todos a hora eles têm essas propriedades. Diminuir gordura, embutidos, gordura animal, manteiga, leite gordo, queijo amarelo e priorizar leite as fontes... integral nem pensar. Só para quem realmente não abre mão. Mas eu acho que, para mim, a gordura do leite não é muito saudável. Tá. Ela é saturada. Ela é a que mais entope vaso sanguíneo. É melhor então, desnatada. fontes desnatadas. Bonitinho. Tá? Se tiver problema com lactose, tudo bem, olha a versão sem lactose, sem problema nenhum. Tá. Mas aqui vamos priorizar isso. E a gente tem outros nutrientes que vão complementar a produção e o funcionamento dos órgãos que produzem hormônios. Então, quero dar uma ênfase aqui no iodo, no selênio e no cromo, tá? Que são otimizadores da produção hormonal. Tá? É o da nosso ação próximo item? dos hormônios. É um próximo item. Vamos colocar o próximo item. Já vou colocar mais uma perguntinha do público para o Dr. Roberto responder agora. Aí, entrou a perguntinha. Então, peraí, antes da gente ir pro próximo item, perguntinha do público. Alene, um beijo, lindona. Quais os exercícios principais para serem praticados junto com a alimentação nessa fase? Então, você citou, não adianta só aquele aeróbio, precisa pegar ferro. Precisa de esforço muscular. Sem a força muscular, existe um hormônio chamado IGF-1 que a gente produz, que atua na renovação da nossa fibra muscular. Esse IGF-1 é um hormônio chamado reconstrutor. Tá. A gente, durante o sono, tem que reconstruir um monte de tecido que a gente catabolizou. Né? A gente desgasta o corpo durante o dia e recupera durante a noite. Então, esse IGF-1, ele é importantíssimo para manter sua massa muscular. A gente começa a declinar a partir dos 30. Só lembrar que os declínios muito acentuados, Carol, quando muito intensos, eles podem ser revertidos por modulação hormonal. Não é o tema dessa pauta. Mas a medicina já sabe abordar isso, né? Converse com seu médico sobre isso, sobre bioidênticos. É uma fase que a medicina também consegue interferir em declínios acentuados, quando muito acentuado. Quando isso ocorre por uma condição jovens, específica. Né? Mulheres com 30 anos com declínio hormonal como se tivesse 50. Isso é algo que pode ser revertido. Esse GF1, ele, quanto mais ele circula em níveis adequados no teu sangue, mais ele ajuda você a manter músculo. E o que estimula o GF1? A proteína do alimento. Por isso que a gente precisa da proteína do alimento. Noites bem dormidas, porque ele é produzido no sono profundo. Quem tem insônia produz menos GF1 e tende a ter menos massa magra. E o esforço muscular. Sem o esforço muscular, não existe estímulo para a produção de GF1. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. Perguntaram outro musculação. dia. Pilates pode ser substituído pela musculação, que a gente faz força só que com a força do próprio corpo e não com peso extra. O que você acha? Existem as atividades físicas que você faz o esforço muscular, você tem que fazer um esforço para se manter numa posição. Tá? É uma maneira... Isometria, né? Isso, é uma maneira de estimular. Não é tão ruim. Legal. O Pilates, os treinos, algumas modalidades de yoga, o treino funcional, o crossfit, né? Também exige um esforço muscular, mas também, se puder fazer séries de musculação mais específicas, com orientação do educador físico, obviamente é muito bem-vindo, sem sombra de dúvida. E agora o nosso último item aqui na tela. Ai, estourei tudo pedindo que não podia, mas falta esse. Vamos resumir já os dois. Ó, alimentos e produção de colágeno e tinha um outro anterior. É de produção hormonal, que a gente já vai falar tudo agora. Carol, agora eu vou dar uma encerrada mostrando tudo o que é mais importante. Mulheres que estão em casa agora, preste atenção. Eu fiz um resumo de alguns alimentos extremamente interessantes do ponto de vista metabólico e para garantir a nossa produção hormonal. E para garantir a produção do colágeno, que é a nossa proteína da pele, que deixa ela firme, tá? Então vamos lá. Aqui eu trouxe primeiro, Carol, alguns dos alimentos que eu consideraria fantástico na ação dos hormônios e na proteção. Trouxe aqui o inhame,
Tá. No inhame existe uma proteína chamada protodiocina que estimula os hormônios da suprarrenal. Então, aquele declínio já começa a ser diminuído, dando um estímulo alimentar. Tá, legal. Trouxe o brócolis e a couve-flor, porque existe no brócolis e na couve-flor uma substância chamada indol 3-carbinol, que protege a mama da mulher preventivamente do câncer de mama. Ele tem uma ação antiestrogênica de xenoestrógeno. O que é xenoestrógeno, Carol? É a substância química que a gente ingere. Entendi. Por exemplo, o bisfenol A, que a gente tanto fala, o BPA, presente na indústria aí do plástico, o BPA, quando acopla em receptor da sua mama, pode estimular um crescimento de uma célula cancerígena. E o indol 3-carbinol é protetor. Então, mulheres que tomam pílula, por exemplo, que é um hormônio sintético, extra. Sim. Você pode ter a proteção do 3-indol-carbinol, do brócolis e da couve-flor. Tá. Trouxe aqui a linhaça, tanto a integral quanto a moída. A linhaça tem um componente chamado lignana, que estabiliza um pouquinho a produção do estrógeno na mulher. Ele influencia na produção não desequilibrada do estrogênio, nem para muito mais, nem para muito menos. Ele traz um equilíbrio. A canela, que é rica em cromo, a canela ajuda na ação da insulina. O que é a ação da insulina? Ela jogar glicose para queimar com mais facilidade dentro do músculo e não sobrar tanto para a reserva. Tá. Então, trouxe esses como interessantíssimos. O iodo. Essa alga? O iodo para a produção do hormônio tiroidiano. A tireoide também é importante no metabolismo. Se a gente começa a deixar a tireoide sem matéria-prima, você pode ter um discreto hipotireoidismo. Tá. E começa a ter lentidão metabólica, ganho de peso, dificuldade de emagrecer. O iodo é muito já presente no sódio, no sal de cozinha, no cloreto de sódio. Então, a gente está ingerindo até muito sal, então tem que tomar cuidado. Mas fontes saudáveis de iodo. As algas marinhas, eu trouxe aqui a nori, que você pode, eu vou fazer só comendo um sushi. Não, você pode pegar, triturar e jogar num suco, uma folhazinha, meia folhazinha. Mas sabe o que fica uma delícia? Eu fiz outro dia com atum. Peguei o atum e enrolei como se fosse um temaki, mas o atum que veio na latinha mesmo. Temperei um pouquinho, botei mostarda, botei creme de ricota e enrolei tudo. O iodo também está nos peixes marinhos, está no salmão, no atum, na sardinha. O iodo também está um pouquinho presente no leite. Tá. Então tem outras fontes de iodo. Legal. Fontes de selênio, castanhas, nozes, amêndoas, todas excelente fonte de selênio. E aqui para encerrar, para a produção do colágeno, o colágeno vai ser produzido, precisa de pelo menos lisina, glicina e prolina, que são 3 aminoácidos que vêm das proteínas. Todas as proteínas que a gente já mostrou, tá? Eles estão lá. Mas precisa da vitamina C também. Então aqui eu trouxe limão, laranja, kiwi. A cenoura é fonte de glicina, é uma exceção do reino vegetal. Ervilha é fonte de glicina. São 3 aminoácidos mais a vitamina C que ajuda na produção do colágeno. Tudo que está aqui, mais esse último que eu expliquei, ingira com mais frequência para manter o colágeno da sua pele. E se não passou dos 30, já faça isso de prevenção, que com certeza vai ser muito melhor o resultado. Concordo, Carol. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Chegaram muitas perguntas para o Dr. Roberto no nosso Insta. Ele sempre consegue responder. Claro que você vai encontrar o trabalho dele também no Insta dele, que é @doutor, né? Tem o doutor. Que o meu Insta é @Dr. Roberto Navarro. O doutor é abreviado. Então, @doutor abreviado. Roberto Navarro, tudo junto. Lembrando que o Dr. Roberto é clínico geral e nutrólogo e tem o site nutrasaudenacozinha.com.br, que é essa parceria aí do casal grande chefe Malu e Dr. Roberto, que são casados, como ele já contou, né, há tantos anos, e é muito legal essa parceria. Entra no site, siga, porque, olha, assim, você sabe o quanto, muitas vezes eu quero passar algumas dicas. E, às vezes, eu posso não só ser mal interpretada, mas as pessoas falam, mas espera aí, Carol, como é que você está falando isso se você sabe disso? Porque eu aprendo com eles. Então, muitas vezes, eu estou repetindo... conversa de bastidor também, né, Carol? Estou repetindo o que eles dizem para fazer as pessoas melhorarem. Então, assim, eu tenho fome na hora do almoço, mas se você fizer um pratão de arroz e feijão, depois não adianta chorar que vai ter um barrigão, porque vai... Não é, doutor Roberto? Tem que escolher boa proteína, boas fibras, claro, arroz e feijão é maravilhoso, mas não bota um pratão. Uma colher, 2 de cada um e já vai ser. Não é culpa nossa. Mas cuidado com o volume, entendeu? Né, Carol? As pessoas ficam brigando. Não, mas eu como sim, pode. Muita calma nessa hora, gente. Do remédio pro veneno é a dose. É a dose. Doutor Roberto sabe tudo. Obrigada mais uma vez. Adoro recebê-lo. E assine embaixo com tudo que você falou. Obrigado, Até Carol. a próxima. Até a próxima. Obrigadão. Tchau. Olha...